Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Viva Leve. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento. Aqui a gente acredita que todo movimento importa e nós vamos te ajudar nessa jornada mostrando como a atividade física ela pode te ajudar na sua saúde a longo prazo. Eu sou a doutora Aline, sou cardiologista com foco em medicina do estilo de vida e vim aqui hoje com a minha amiga e colega de trabalho, Juliana. Bom, pessoal, olá, sejam bem-vindos então ao nosso terceiro episódio. Eu sou a Juliana, sou nutróloga, estou nessa jornada aí do Viva Leve com a Aline e hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Luiz, profissional de educação física, personal trainer e assim, além dessas duas palavras que acho que já trazem o que o Luiz faz, fala um pouquinho sobre você, Luiz. Muito obrigado pelo convite. Então, eu sou o Luiz Silveira, sou educador físico formado desde 2003, já faz bastante tempo. Fui atleta de atletismo, então já estou na área aí há mais de 20 anos e espero colaborar aí com o podcast de vocês. Oh, que legal, mas Muito fala obrigada. mais um pouquinho dessa história de você do atletismo, porque assim, eu adoro corrida, né? E essa pra mim é novidade. Pra mim você é o Luiz do CrossFit. Do personal, né? Do CrossFit. Do CrossFit. Bom, eu fui atleta, comecei ali por volta dos 15 e encerrei minha carreira, vamos dizer, me aposentei do atletismo com 25. Fiquei 10 anos ali treinando, então aprendi muito nessa época também. E nesse tempo eu fiz a faculdade junto, então muita coisa que eu já vivia na prática, eu já consegui pegar muito fácil durante o curso de Educação Física. Então, representei o Brasil em várias categorias da seleção brasileira. Fui para campeonato mundial até 17 anos. Foi o primeiro campeonato mundial em 1999, participei com a seleção brasileira. Cheguei até a seleção adulta, mas aí por conta de algumas lesões, o rendimento foi caindo e tal, e acabei encerrando em 2006, se não me engano, um pouco depois que eu me formei, 3 anos depois que eu já era formado. Poxa, que grata surpresa, que legal saber dessa história, muito bom. Mas e aí, Aline, fala mais um pouco aí sobre o... É toda uma preparação, né, Luiz? A gente sabe que a jornada de quem, principalmente do atleta, deve ser uma jornada de muita preparação, tem que ter uma boa alimentação, uma boa qualidade de sono. A gente sabe que não é só o exercício, né? Então, mas os benefícios que você tem a longo prazo dessa atividade que a gente sabe que a medicina do estilo de vida, assim, um pilar, na verdade, o pilar central é a atividade física. É a alimentação. Né? Eu acredito que alimentação junto com uma boa atividade física não existe. Eu acredito assim que não existe uma pessoa que queira ter uma boa qualidade de vida e uma longevidade sem fazer um tipo de exercício. Exato, os dois estão ligados. Os dois andam juntos, né? Exatamente. Se você tem só um ou só o outro, você não está completo, vamos dizer assim. Os dois se completam, né? Então, e um acaba puxando o outro. Às vezes você começa com uma boa alimentação, mas para melhorar você precisa de fazer atividade física. Ou o contrário. Você começa fazendo atividade física e você vê que precisa de algo mais. Você precisa alimentar o teu corpo da forma adequada para poder atingir o objetivo que você quer. Porque, assim, a gente falando sobre a medicina do estilo de vida, né? As diretrizes, elas... Vou puxar para o meu lado, da parte da cardiologia, onde a gente sabe dos benefícios cardiovasculares, o que é preconizado atualmente, assim, que as diretrizes falam, daqueles 150 minutos semanais, 150 minutos de atividade moderada, 300 minutos. Porém, a gente sabe que, na verdade, às vezes você vai ter que começar em pequenos passos, né? Sim. Mas os benefícios que o próprio exercício, ao longo do tempo, ele mostra... No caso, assim, você já começa a ter os benefícios cardiovasculares a partir de 6 a 12 semanas, que a gente meio que sai do sedentarismo e você começa a ter aqueles benefícios da parte da vasodilatação, diminui a resistência à insulina, melhora, a gente vê os benefícios tanto na pressão arterial, na frequência cardíaca, nas inflamações crônicas, tanto também na saúde mental, né? Melhora o estresse, então... A qualidade do sono. E a gente, assim, pelos estudos mostram que reduz os riscos cardiovasculares em até 35%
daquelas pessoas que realmente fazem atividade física. Então, você consegue ter um benefício, melhora da pressão, melhora da frequência, que são as doenças que são, na verdade, são as doenças crônicas. E ajudam no emagrecimento em conjunto. A gente vê que no consultório, a maioria dos pacientes, quando eles começam, às vezes eles saem desse lugar, chegam com aquela pressão um pouquinho mais limítrofe, aquele cansaço. O cara que começa a fazer um pouquinho de atividade física, você já começa a ver a pessoa querendo se alimentar um pouco melhor, e já tem uma melhora do estresse, já tem uma melhora a pressão você consegue ter um controle melhor, às vezes só iniciando essa atividade física. E aí você consegue controlar melhor também a alimentação. Sim. Que aí você fala, agora eu cansei, eu preciso comer melhor para não gastar aquilo que eu fiz, né? Como a gente conversou antes, né? Um acaba puxando o outro. Então, é importante manter uma regularidade na atividade física. Infelizmente, hoje as pessoas acabam não preconizando atividade física, só quando precisa, né? Então, acho que você deve ver isso muito no consultório. Eu também recebo muitos clientes, né? Ia falar paciente. Muitos clientes, assim, a pessoa chegou num ponto, assim, pessoas novas, né? Chegou em um ponto pré-diabético. Aí, fala, nossa, agora eu preciso começar. Agora então, eu vou começar. O lado ruim é isso, mas o lado bom, pelo menos, ela tem uma motivação para iniciar a atividade física. Não, eu concordo com você, Luiz. E assim, acho que até esse detalhe que você trouxe, né, da sua infância, adolescência, que você tinha atividade física ali no seu momento, a gente percebe que pessoas como você conseguem inserir atividade física na vida de uma forma mais fácil, né? Só que, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso. E aí, quando chega nesse ponto de estar com pré-diabetes, pressão alta, aí procura o médico. Aí o médico fala assim, vai fazer exercício, né? E aí, a gente, como médico que prega a MEV, a gente sabe que não é só você falar para o paciente, vá fazer exercício. Né? A gente precisa orientar um pouco mais e ter essa conexão com o profissional que vai fazer a prescrição e que vai estar acompanhando ali no dia a dia. Porque primeiro ele tem que te procurar para fazer exercício, né? Aí depois ele tem que engajar para manter. Sim. Né? Para manter, para ter resultado. Então, como a Aline falou, para ter os benefícios cardiovasculares. Então, por exemplo, na minha área, que tem muita gente que vem ou porque está com alguma doença metabólica instalada ou porque é simplesmente que quer perder peso. Então, a gente sabe que baixa massa muscular tem um metabolismo baixo, então acaba que fazendo mais exercício você consegue fazer um déficit calórico de uma forma mais saudável, né, do que ficar simplesmente sem comer. Fazendo ali o exercício adequado, você consegue trazer mais musculatura para aquela pessoa, então muitas vezes ela vai ganhar mais qualidade de vida, ela vai ganhar mais liberdade, inclusive, porque eu às vezes recebo paciente que fala assim, eu quero emagrecer porque eu não consigo mais abaixar para pegar o brinquedo do meu filho no chão. Exato, porque eu quero brincar com meu filho. Isso é muito triste. Com o meu neto. Né? Isso é muito triste. Aí eu acho que, assim, juntando, né, com isso que a gente está falando, o nosso papel também além da prescrição, que é nossa e sua, e a gente ajudar o paciente a engajar, né? Sim. E ele ganhar essa motivação, né? Ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, a gente, né, falando da adolescência, da infância, a gente, acho que todos nessa fase são mais ativos, né? Acabam praticando mais atividade física, jogam na escola, não sei o quê, depois começa a trabalhar e vem aquela coisa de trabalho e acaba esquecendo um pouco da saúde, até chegar num ponto que precisa retornar à atividade física para conseguir aí, como você falou, ter uma qualidade de vida melhor, fazer coisas básicas, né, que a gente acha básico, tipo agachar, carregar uma compra, seria o mínimo, subir uma né? escada, que é o mínimo, né? Então, a dica que eu dou aí para quem está voltando a fazer atividade física, ou está muito tempo sem fazer atividade física, é começar aos poucos, né? Não tem jeito. Está muito tempo parado, você não vai começar correndo uma maratona, né? Você vai progredindo aos poucos. Então, começa ali 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, de 20 a 30 minutos. Pode ser uma caminhada, eu diria, não leve, você não vai também sair andando como se fosse passear no shopping, lógico, né? Então, se programa ali para 20 minutinhos, mas vou fazer essa caminhada um pouco mais vigorosa, né? Vou aumentar um pouco minha frequência cardíaca. Exercícios
funcionais, que a gente chama, exercícios que a gente pode fazer com o próprio corpo, exercícios simples, que você pode fazer com uma cadeira, por exemplo, de sentar e levantar, simulando o agachamento livre, que a gente chama, né? Exercícios com elástico, a gente consegue fazer várias coisas com elástico. Para quem tem um parzinho de pezinho, você já consegue fazer uma quantidade enorme de exercícios com sobrecarga. Sobrecarga disso, esse pezinho leve. Mas aí ir progredindo aos poucos durante as semanas. O mais difícil realmente é esse início, né? As primeiras 4 semanas, por a experiência nesse tempo que eu tenho na área, eu diria que primeiro mês, as 4 semanas, daí 3 e 6 meses. Aí passou de 6 meses, acho que a pessoa consegue pegar inserir isso na sua rotina. O corpo já fica um pouco mais... Na verdade, tem gente que até se sente mal no dia que não faz exercício, né? Exato. Depois de 6 meses, aí, né, depois que bateu aquela picadinha ali, a pessoa, no dia que não vai, ela já sente falta, já começa a se sentir mal, já começa a se sentir indisposta. E aí, isso acaba virando um hábito para ela, que é muito bom. E, Luiz, pensando agora um pouquinho que você falou, né? Você falou, trazer um pouco de carga e tal. Eu lembro que na pandemia muita gente usava, tipo, saquinho de arroz que tinha em casa, né? Pra fazer essa adaptação, né? Do treino. Encher a garrafa de água. Garrafa de água, produto de limpeza, essas coisas. Mas, assim, a gente sempre fala, né? Que a recomendação, 150 minutos de exercício aeróbico, 2 sessões de resistência. Explica um pouquinho, assim, pro pessoal o que a gente pode inserir no dia a dia e chamar de treino aeróbico e chamar de treino de resistência. Tá. Bom, treino aeróbico são treinos que a gente chama cíclicos, né? Exercícios contínuos. Então, você vai fazer aí uma caminhada rápida, uma corrida, para quem já está um pouquinho mais condicionado, bicicleta. Hoje em dia, muitas academias aí acabaram inserindo o remo, também elíptico, né? Aquele... como se fosse um simulador de corrida, mas que não tem isso, transporte, que não tem impacto. Então, a gente considera esses exercícios que a gente chama de cíclicos ou cardiorrespiratórios, exercícios contínuos, com essa parte aeróbica, né? Para exercícios de força, exercícios resistidos, aí são exercícios que podem ser feitos com peso corporal. Você consegue um bom resultado até um determinado ponto, mas depois você vai precisar fazer um exercício com sobrecarga, né, com peso. Aí entra a musculação, o elástico ele dá uma resistência, você consegue fazer para quem está iniciando exercícios com elástico. Então, essa é a diferença dos 2 tipos de exercício. Na minha opinião, o ideal seria conciliar as 2 coisas, né? O exercício cardiorrespiratório vai fazer bem aí para o seu coração, para o seu sistema imunológico e tudo mais. O exercício resistido vai te trazer estrutura muscular, força muscular. Vai melhorar também, dependendo do exercício que você faz, o teu equilíbrio, a tua mobilidade. Principalmente com exercícios funcionais, você consegue esse ganho também, sem trabalhar especificamente aí a mobilidade ou a flexibilidade. São coisas que eu vivenciei ao longo desses anos aí de atividade física. E então, assim, Luiz, quando a gente está falando, né, sobre essa questão do engajamento, né, o primeiro mês ali é o crítico, aí depois a gente pensa nessa evolução até chegar nos 6 meses, né? Na AMEV, a gente usa muito as metas SMART, né, com os nossos pacientes, justamente para criar rotina, para criar objetivos claros. Você costuma usar isso aí com seus clientes, com seus alunos? São vários pontos que você pode tomar ali como alguma coisa para te direcionar para onde você quer ir, né? Primeiro, você ter um objetivo, né? Então, onde você quer chegar é muito importante também. Então, por exemplo, o meu objetivo é perder 5 quilos, por exemplo. Sim. É importante também você estipular um tempo para isso, né? Você fala, vou perder 5 quilos, mas em quanto tempo? Quando der, né? Até o final do ano, mas quando, exato, né? Vamos colocar uma meta também de tempo, uma meta, lógico, plausível. A pessoa demorou um tempo para ganhar aqueles 5 quilos, então ela tem que... perder tudo no primeiro mês. Exatamente, não é um mês que você vai perder, que você demorou
2 anos para ganhar, entendeu? Então, tem que ter uma certa paciência. Mas, lógico, com foco e objetivo e dividir isso em pequenas partes, né? Sim. Então, qual seria... O que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo? Vou estipular que eu vou treinar 3 vezes na semana. Então, cada semana que eu me programei, eu vou dar um check lá no meu objetivo. Cada treino que você fizer, você vai estar chegando mais perto do teu objetivo, né? O legal é você também procurar uma atividade, a gente acabou não falando isso, mas a gente falou de exercícios cardio, respiratórios e exercício resistido, mas é importante também a pessoa fazer uma atividade que seja prazerosa para ela, né? Eu acho que um dos principais pontos aí para ela não desistir logo naquelas 4 primeiras semanas que a gente falou. Fase de adaptação, né? Que é onde tem um pouco mais de dor, desconforto, onde a preguiça às vezes vai... Exercícios também em grupo ajudam bastante, né? Você tá com uma pessoa ali junto no mesmo grupo que você, no mesmo horário que você vai lá, te incentivando, você incentivando ela. Então, uma pessoa acaba ajudando a outra. E isso acaba sendo um facilitador para você chegar onde você estipulou, né? Do seu objetivo. Esse negócio do grupo é bem legal, assim, por exemplo, na corrida... todo mundo fala, a corrida é muito solitário. Pelo contrário, corrida tem muito né? isso, né? A pessoa vai lá, corre, cada um tá correndo ali no seu ritmo, mas no final chega lá, todo mundo acabou fazendo o treino. Impulsiona o outro, né? Impulsiona o outro. Aquele cara foi naquele ritmo, logo eu quero estar indo no ritmo dele, tô um pouquinho para trás, mas então um vai incentivando o outro, é bem legal. Eu acho que tem essa questão do incentivo e tem também a questão... de você criar ali um senso de pertencimento a um grupo que tira muita gente, assim, de processos de depressão. Então, a pessoa, ela se insere naquele grupo, ela sente que ela faz parte ali de um propósito específico, seja ele qual seja, e aí ativa um outro pilar, né, da medicina do estilo de vida, que é o relacionamento social, né? Porque essas conexões sociais é onde a gente consegue se desenvolver e florescer como ser humano. E a atividade física eu vejo que é um caminho. Então, quando tem aquele paciente que está mais, assim, para baixo, que você percebe que ele não tá com a motivação dele lá em cima para fazer exercício, eu procuro sempre, assim, tentar, primeiro, né, como você falou, achei que foi muito legal, tentar ampliar o repertório dele sobre o que é atividade física, porque muitas vezes ele acha que atividade física é só ir para musculação, e chegar naquela sala de musculação que eu particularmente acho, me desculpe dizer isso, mas não é um ambiente acolhedor. É um ambiente solitário. Dependendo do horário que você vai, inclusive... É uma competição. É uma competição, assim... É um ambiente muito hostil, eu acho. Então, assim, eu procuro sempre falar com a pessoa, vamos tentar buscar algo que se encaixe na sua rotina, que você goste, para que você consiga também, cumprir. Né? Os exercícios. Tem gente que gosta de fazer uma natação, tem gente que gosta de fazer uma bicicleta, pedalar, a dança. Você falou da corrida, é legal, justamente essa parte social. Corrida tem muito isso, né? Corrida de revezamento. Então, é você com o grupo. A partir desse momento, você se comprometeu ali com o grupo, você quer dar o seu melhor, né? Então, isso acaba te motivando, te incentivando. Eu acho bem legal a corrida, não porque eu fui atleta de atletismo, mas assim, até porque eu participava de provas de pista, né? Eu fazia provas de velocidade, então curta distância. Aí você fazia quanto de distância? Eu corria 200 e 400 metros rasos. Caramba! Né? 400 metros rasos é uma volta completa na pista. Mas o que é muito popular é a corrida de rua. Sim. Né? Que a gente está comentando aqui de participar do grupo e tal. Até no atletismo tem as provas coletivas, vamos dizer assim, né? O revezamento que eu participava. Inclusive, era onde eu me dava... Eu acho que eu dava mais do que na individual. Porque é justamente aquilo ali, tô no grupo aqui, eu preciso dar o meu máximo aqui, né? E os meus melhores resultados acabaram sendo em provas de revezamento. Acabei sendo campeão sul-americano, campeão ibero-americano, a gente foi... quando o juvenil, a gente bateu o recorde sul-americano do revezamento, então... Acho que todo mundo que estava ali queria dar o seu máximo justamente por conta de estar ali em num grupo, né? Num grupo, pertencer ao grupo ali.
aproveitando esse seu momento, assim, queria te perguntar para essas pessoas que estão começando, até as pessoas que já têm uma alta performance, assim, para evitar lesões, para evitar que você se machuque, assim, qual que é o tipo de orientação que você dá, primeiro para as pessoas que estão começando, e no caso para você que fazia uma atividade já que era bem intensa, como você fazia na época, assim, para te ajudar a evitar essas lesões? Porque acaba que a gente que faz também muita atividade física acaba tendo esse problema a longo prazo, né? Bom, o ideal seria começar com uma orientação de um profissional, né? A gente sabe que nem todo mundo tem essa condição, mas a dica que eu daria é que para você escutar o seu corpo. Então, vai aos poucos. Tem até uma escala que a gente... Isso já na minha época lá de atleta, a gente usava meu treinador. Eu tinha orientação do treinador, então tudo que a gente fazia era estudado. Então, a gente... Embora a orientação dele, a gente acabava se lesionando, acabei me lesionando, porque assim, o atleta é um pouco diferente disso. O atleta está ali para dar o seu máximo, mas para a qualidade de vida, tem essa escala de 1 a 10 que você tentar verificar ali qual foi o esforço que você fez naquele treino. Hoje, por exemplo, nossa, foi um esforço 10. Não deve ser 10, porque você está começando agora. Então, chegar ali 6, 7, 8, e você manter isso nas primeiras semanas vai te ajudar a evitar que você se lesione, né? Agora, a dica prática seria fazer um bom aquecimento. Eu gosto de, pelo menos, uns 5 minutos ali, me movimentando, fazendo... Para quem está iniciando, vai ser uma caminhada mais leve ali, para fazer um alongamento. E isso vai ajudar realmente a você não se lesionar. E eu também acredito que seja importante a gente respeitar o nosso momento, né? Por exemplo, às vezes você não dormiu bem, às vezes é um dia que foi uma noite meio... que você não teve uma boa qualidade de sono, você trabalhou muito, você está mais cansado, entender que aquele momento você não precisa também fazer seu esforço máximo, Exatamente. né? Você pode se dar uma nota de 1 a 10 antes de começar o treino e depois do treino, né? Como que eu estou hoje? Como você falou, não dormi bem, não me alimentei bem, hoje eu estou 5. Então, você já sabe que você vai ter que pegar um pouco mais leve ali na sua atividade. E, de repente, você iniciou a atividade, demorou ali, sei lá, 1, 2 dias. Às vezes, você está trazendo os resquícios ali do treino anterior. Então, como que eu estou hoje? Estou totalmente recuperado? Eu estou 8. Depois do aquecimento, você pode verificar de novo. Normalmente, depois que a gente aquece, o corpo se adapta melhor para o estímulo que você vai dar para ele. Porque eu gostava muito de correr, mas confesso que na época da academia eu sempre passava mais tempo correndo e na hora de fazer o fortalecimento eu dava o migué na academia. Então isso, assim, eu percebi depois de um tempo que isso também foi ruim. Hoje em dia eu tenho uma questão na coluna que daí eu já não posso fazer mais essas corridas, mas a gente também precisa desse fortalecimento, né? Precisa preparar o corpo, principalmente para quem gosta das corridas. Normalmente, quem gosta de correr não gosta muito da musculação. E, por experiência própria, a gente acredita que você tem que se preparar para aquilo que você quer fazer, né? No caso de jogadores de futebol, pessoas que... você que fazia uma atividade de explosão. Então, além de fazer uma avaliação cardiológica, que é bem importante, Sim, né? Com certeza. Todo mundo, antes de tudo, seria interessante fazer uma avaliação cardiovascular. Aliás, isso merecia até um outro podcast ultimamente, né? A gente viu, né, nas redes sociais saindo recente, onde uma pessoa na academia teve uma morte súbita. Então, assim, às vezes, por mais que pessoas jovens, né, às vezes a gente não sente nada, mas o coração às vezes não dá nenhum sinal. Então, assim, eu falo puxando para o meu lado, primeiro da parte cardiológica. Você está certa. E depois da preparação, que eu não fiz da forma correta, e depois eu tive um pouco de dificuldade de dar continuidade na corrida, que era onde eu tinha o prazer da atividade física, mas tive que dar um passo para trás para fortalecer, para poder conseguir
voltar a Voltar a fazer a atividade que você gosta. que eu gosto. A gente fala o primeiro passo, né? Ali está iniciando uma atividade física, procurar um profissional. Normalmente, nós, profissionais da atividade física, já também recomendamos. Olha, passa por um profissional para ver como você está por dentro, como está aí seus exames, como está, se você tem risco de acontecer alguma coisa, né? Então, é importante essa avaliação também do médico. Até para o próprio profissional Sim, saber a para segurança, né? onde ele pode ir também, né? E aí o que você falou, a gente volta naquele das metas, né? Sua meta, por exemplo, vamos falar lá da maratona, né? Eu quero correr uma maratona. Então, se você gosta de correr, você já tem um condicionamento melhor, você já está participando aí de provas de 5, 10 quilômetros, você quer aumentar para a maratona. Então, teu objetivo está lá, né? O que você vai ter que fazer para chegar lá? Uma das coisas que vai puxar você é justamente o fortalecimento. Então, aí acaba englobando uma coisa mais, como se diz, completa ali, né? Um vai completar o outro. Parte de fortalecimento, que a gente falou no início lá, e também a parte da resistência. Luiz, para aquelas pessoas que gostam de treinar todos os dias, o que você recomenda, assim? Isso é saudável? Você fazer uma atividade, tipo uma musculação 5, 6, 7 vezes por semana, assim? Como é que você orienta nesses casos de pessoas que gostam mesmo, se sentem bem indo para academia todos os dias? Já tem gente que já passa do ponto, né? Assim, a gente diz que é aqueles workaholics da atividade física. Isso também não é legal, porque o nosso corpo precisa de uma recuperação, de um tempo de recuperação. Então, se você está treinando todo dia, você não está dando o tempo necessário da recuperação. É onde pode vir acontecer as lesões, né? Algum problema um pouco mais grave, mais sério até. E o teu corpo mesmo pode entrar em fadiga, né? A gente já viu vários casos assim, porque a pessoa ela acha que treinar todo dia é a melhor solução. E também, dependendo do treino, não é legal. Assim, se você for fazer isso, eu aconselho muito que seja com alguém te orientando ali e também vai ser por um período curto. Sei lá, assim, eu quero treinar esse mês porque eu tenho um objetivo X. Dá para fazer? Dá. É legal? Não muito, mas dá para fazer. Mas, como eu disse, sobre a supervisão de um profissional que vai te orientar ali. Agora, a pessoa que faz isso sempre, sem nenhuma orientação, ela está correndo um sério risco. Mais risco de lesões, né? Às vezes vai ter que equilibrar bem a parte aeróbica da musculação, né? Assim, mas mesmo assim precisa de um Que descanso, normalmente né? a pessoa ela tá num tipo de atividade só. Ela não vai ter essa variação, né? Aquela pessoa, você falou da musculação, ela quer treinar 7 vezes por semana, 7 dias por semana, todos os dias, musculação. Ela não gosta de corrida, por exemplo. Né? E a mesma coisa quem corre. Quem tá correndo quer correr. Quer correr todo dia e não acaba não dando certo. Se tem alguém orientando, fala assim, não, se você, por isso que eu falei da importância da orientação. Beleza, você quer fazer, mas esse dia aqui você não vai correr, esse dia aqui você vai fortalecer, né? Então, ter uma programação é muito importante. A gente recebe muito paciente, às vezes, dessa população 50 a mais, né? Que é o que a gente falou no começo. É uma população que não teve esse incentivo de fazer atividade física quando eram crianças, adolescência, enfim. Aí chega no médico, recebe um diagnóstico ali de uma doença crônica metabólica e o médico fala, vá fazer atividade física. E essa pessoa tem já ali mais de 50 anos. E aí, quando você recebe uma pessoa dessa, que tem ali várias crenças sobre musculação, sobre sala de academia, sobre N coisas, como é que você ajuda essa pessoa a se motivar, a olhar para isso com uma forma mais carinhosa e não como o médico me obrigou a vir aqui? Uhum. Primeiro, a atividade física não tem idade para começar, né? É o primeiro ponto. Então, é legal você também ir conversando com a pessoa, ver o que ela mais gosta de fazer, para justamente motivar ela a ter essa regularidade na atividade física. E, aos poucos, ela ir tomando gosto por essa atividade. Então, é muito importante esse papel de escutar também ali o cliente que está chegando, que precisa da atividade, e sempre tentar jogar
com ele ali o que ele tem mais prazer em fazer, qual que e tentar, às vezes, ir puxando um pouquinho também, né? A gente, vamos fazer esse aqui, mas vamos fazer um pouquinho desse, que é onde você vai ter um pouquinho mais de resultado. Isso que você faz vai ter... Mostrando para ele, né? Esse que você quer fazer, legal, vai ter um resultado até um certo ponto, mas vamos fazer esse trabalho aqui também um pouquinho diferente. Então, mas isso é uma progressão, né? Quando ele começa a engajar, e aí você começa a também tentar mudar um pouquinho ali o tipo de treino para... que ele tenha resultados também com a atividade física e se sinta melhor. Que os pacientes mais velhos, eles costumam ter mais medo até, né? Tem aquela coisa do medo. Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que, eu não vou sentir muita dor? Então, como, né? O corpo, imagina um corpo que não foi preparado para aquilo. Então, eu acredito também que a gente tem que ter, acho que a ajuda... do profissional. Exato. Junto. Se ele procura um profissional, normalmente quem procura um profissional já nessa faixa etária, a principal questão é essa. Eu tenho medo de me lesionar. Né? Então, a gente vai aos poucos, fazendo uma progressão de intensidade, de carga, respeitando o limite dele, com certeza. Com certeza vai ser um pouquinho mais... Ele vai ser um pouquinho mais lento, né? Mas para todo mundo, até para quem... Na verdade, eu acho que vai ser mais rápido. Porque ele vai ter uma orientação. Se ele começa a fazer da cabeça dele, sozinho... Sim, em relação a ele sozinho, né? Ele já não... Chega num ponto que ele fala assim, não, esse aqui já tá bom, esse pezinho tá bom, eu não vou pegar mais. Então, ele acaba não progredindo muito. Com uma orientação, acho que a progressão dele acaba sendo mais rápida. Entendi. Bom, acho que a gente já está caminhando aqui para o final, né? Queria uma coisa que eu assim, queria falar em relação... Que eu acredito que, por exemplo, nós como médicos, a gente estando numa equipe, a gente está falando aqui como é que é importante tanto o paciente que está iniciando, quanto o paciente que já tem uma capacidade física maior, mas tudo isso junto, você... montando uma equipe multidisciplinar, né? Assim, junto com uma avaliação nutricional, junto com uma equipe que possa te ajudar, eu acredito que isso também, você tem um engajamento maior e o paciente fica mais bem controlado, né? Com certeza. Não só ali com o treino que a gente orienta e tudo mais, como a gente falou, essa questão desse suporte que ele tem ali. Se ele tem um suporte alimentar, ele tem um suporte clínico ali, isso com certeza vai trazer uma melhora mais rápida e eficiente para o paciente. A gente até começou a estudar um pouco agora sobre teste genético, né? Sim. Então, a gente consegue ali... então, começando ainda algumas coisas, o teste genético não é tão... decisivo, assim... Não que ele é decisivo, é que ele não é tão difundido ainda, ele está muito no início, mas ele traz muitas informações para a gente, né? Então, tanto para a parte de clínica, para a parte nutricional e para a parte de atividade física. Ele te dá informações e você, tendo essas informações ali, você consegue prescrever um treino melhor, consegue direcionar melhor a alimentação. Mais individualizado ainda, muito né? mais Personalizado, né? Não é uma coisa assim ainda... tão acessível para todos, mas já é uma ferramenta que acho que daqui para frente vai fazer vai ser o grande diferencial assim da nossa área. Você tem tido experiência assim na prática de ter esses pacientes mais próximos, junto com o acompanhamento nutricional? Você tem visto um maior engajamento deles? Assim, como é que tem sido a sua experiência? Sim, as pessoas hoje acabam se preocupando mais. Justamente como a gente comentou no início, né? Começa a fazer um e acaba puxando o outro. Então, e a gente vê uma melhora muito mais rápida, justamente nessa parte. Fez atividade física, a pessoa se alimentando adequadamente, se suplementando da forma adequada, ela tem uma recuperação mais rápida e aí ela consegue voltar a treinar melhor na próxima sessão. Então, a gente vê uma evolução bem rápida, assim. Lá na clínica também, a minha esposa é nutricionista e ela tem muitos dados sobre isso. De quem só treina e volta na consulta e não faz direito a dieta, de quem só faz a dieta e não treina, e quem faz as duas coisas. Então, ela falou assim, o resultado é absurdamente melhor para quem faz as duas coisas juntas. Eu acho uma explosão, assim, é muito, muito eficiente mesmo. E puxando o gancho aí, quem não assistiu aí o primeiro e o segundo episódio, a Lívia
está no nosso segundo episódio. Então, assistam, por favor, porque foi um Onde episódio tem bem legal, onde a gente falou... dicas de alimentação, né? Para quem também quer começar a ter hábitos saudáveis na alimentação. E a gente falou um pouco desse pilar, né? Que eu acho que é o mais importante. Ele vai puxar a parte do exercício, da alimentação. Não, mas eu concordo com ela. A gente aprende, né, que a base ali da pirâmide é a alimentação. Depois vem ali a atividade física e, por último, a especificidade do exercício, que seria o atleta de alta performance. Está lá no topo da pirâmide. Que já é a cerejinha lá do bolo. Exato. Bom, Luiz, queria agradecer, então, sua presença hoje aqui no podcast. Foi muito rica. Foi uma grata surpresa de saber que você não é do CrossFit, que você é da corrida. Eu virei do CrossFit, né? Depois, né? Não, é brincadeira, né? Mas, assim, cada um ali... cada esporte, né, como a gente comentou, tem ali suas especificidades. A gente tem que sempre buscar aquilo que vai dar prazer. Afinal, o exercício ele tem que ser algo prazeroso, né, na nossa vida como pessoas comuns que precisam encaixar isso no dia a dia, né? Então, queria agradecer você mesmo pela sua disponibilidade. Bom, queria agradecer também a VitaFresh, que é o nosso apoiador do podcast, tá, gente? É muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem. Que, inclusive, também foi a Lívia que apresentou pra gente a VitaFresh. E eles gentilmente cederam os chás pra gente para participar aqui do nosso podcast. Bom, acho que é isso, né? A gente não percam, porque a gente ainda vai falar dos próximos pilares. Vamos ainda falar dos pilares do controle do estresse, de relacionamento e de controle de tóxicos. É isso? É isso mesmo. Não percam, pessoal. Muito bom, eu que agradeço o convite para participar aqui do programa de vocês. E se alguém precisar de alguma orientação, me procura lá no Instagram, @coachluizsilveira, com Z, Luiz com Z, e me manda uma mensagem que a gente pode conversar e eu posso ajudar aí a montar algum programa, enfim, ao chegar ao objetivo que você quiser. Pessoal, muito obrigada para quem esteve conosco até o final. Gostaríamos de agradecer. Nós vamos deixar aqui o @ do Luiz, de cada um. E quem tiver alguma dúvida e quiser saber mais informações, entre em contato conosco. Tchau. Tchauzinho. Tchau. Tchau.